Natan: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natan disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo: vai, diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, em todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo em Israel. E estive contigo por toda parte, por onde fosse, diante de ti, exterminei todos os seus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Amém? Senhor nosso Deus, a sua palavra lida é bênção para nós, para nossas almas, nosso corpo e espírito. Eu sei, Pai, que nossas vidas estão sendo agora mesmo ajudadas, nosso corpo curado, e tudo que é em nós, ó Deus, bendiga o seu santo nome. Que o Senhor possa falar de acordo com as nossas necessidades, como o Senhor faz conosco cada culto, pois o Senhor é tudo para mim, tudo para nós. Receba, Senhor Deus, a nossa oração, nossa dedicação. Nossos corações estão abertos para ouvir a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar na igreja de Deus. O que Davi falou, irmãos, foi algo realmente digno de nota, né? Eu vou morar em casa de cedro, e meu Deus vai morar em cortinas. Foi uma preocupação de um homem de Deus. Se eu moro numa casa bonita, rica, como que o meu Deus vai morar de trás de cortina? Mas a vontade de Deus é a vontade de Deus. Mesmo que não entendamos a vontade de Deus, devemos ficar atrás da vontade de Deus. Mesmo que Davi não entendia, mas aqui era a vontade de Deus. Ele disse: eu sempre morei atrás, eu sempre habitei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E fala para Davi que quem tirou ele de trás das ovelhas foi eu. Quem tirou ele de trás dos morros foi eu. Quando você vê uma pessoa que começa a se exaltar, aí Deus vai lá e fala para ele assim: lembra que eu que te tirei lá do mundo, lembra que eu que te dei saúde, lembra-te que eu que te dei força, não é? Te dei vigor, eu que permiti você não nascer deficiente. Fala para Davi que de onde ele saiu. E o profeta disse assim: olha, fala, Natan viu que Deus, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, falou: faz tudo que está no teu coração, faz tudo que está no teu coração. Você é um homem segundo o coração de Deus, faz tudo que está no coração. Na mesma noite, Deus falou: não, ele não vai edificar a minha casa.
mas o seu filho irá edificar a minha casa. Amém? Glória a Deus. Davi é o tipo de Cristo. Mas, irmão, quem hoje enche a casa de Deus não é Jesus em terra, é o Espírito Santo que hoje entra. E Salomão era pacífico. Aleluias, glória a Deus. Então ele era um tipo de Cristo sofrendo, um tipo de Cristo sendo rejeitado, um tipo de Cristo que lutou. Mas Salomão era o tipo do Espírito Santo. Amém? E hoje quem está edificando a noiva para encontrar com Jesus é o Espírito Santo de Deus. Ele é pacífico. Amém? Amém? Graças a Deus por isso. Então, o profeta diz na mensagem Deus ocultando em 5 cidades, 67, o profeta fala: gostaria de dizer nesse ponto que Davi viu a mesma coisa que nós. Davi disse: não é certo que vocês tenham me edificado uma casa de cedros, e a arca do concerto de meu Deus ainda esteja debaixo de cortinas. Estas eram peles que tinham sido costuradas umas às outras, de ovelhas e animais. Tinham sido costuradas umas às outras, de ovelhas e animais. Ele disse: não é certo que eu tenha uma bela casa e a arca do concerto do meu Deus permanecer numa tenda? De modo que Deus colocou em seu coração edificar um tabernáculo. Talvez as pessoas falem assim: mas não vocês tirou esse nome tabernáculo? Da Bíblia. Então, se perguntar para você assim: aonde que você arrumou esse nome tabernáculo? Eles falam assim: lê 1 Crônicas 17 e toda a Bíblia. Amém? Mas Davi, sendo um homem de amor e consagração a Deus, ainda assim ele tinha derramado sangue demais, tinha matado muita gente. Deus falou: você não vai construir um tabernáculo, você matou demais, você derramou muito sangue. Não é isso, irmãos? Assim ele disse, Davi, falando isso na presença do profeta daquela era, o qual era Natã. E Natã, sabendo que Deus amava Davi, disse: Davi, tudo quanto tem no seu coração faze, porque Deus é contigo. Não é? E aquela mesma noite, mostrando a consagração de Davi ao amor de Deus. Então, ao ver na mesma noite, sabendo que ele estava equivocado, que não lhe foi permitido fazê-lo, Deus foi gracioso bastante para descer e falar a Natã. E sempre gostei dessas palavras: vai e diz a Natã, vai e diz a Davi, meu servo, que eu te tirei do curral. Simplesmente, ele não era nada. Irmãos, nós não éramos nada. Deus nos tirou do curral, da lama do pecado. Não vamos nos exaltar, nós não vamos começar a achar que somos melhor que alguém. O que nos diferencia é algo que entrou dentro de nós. Se isso sair de nós, voltamos a ser nada. Somos apenas um vaso de barro. Chamar Deus de ouro é pouco, mas um exemplo que foi enchido de ouro, que foi enchido de coisas de valor. O que é o vaso? O que é o vaso precioso? É o que está dentro. Amém? O que é precioso é o que está dentro de você. Isso que é grande, isso que é algo, sabe, de valor. Você pensa que está dentro de você aí, ó? Sabe o que está dentro de você aí? O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E que é algo mais valoroso que isso? Enquanto milhões de pessoas cristãs não entenderam, não aceitaram, isso é valor, irmãos. Você crê em um único Deus, você crê que Deus não é três, mas que Deus é um, que Ele é um Deus com três manifestações. Como assim, pastor? Um Deus com três manifestações?
Um Deus que foi pai, irmãos, quando criou a terra. Um Deus que foi filho quando se manifestou em carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, e mais, o Verbo era Deus. São João 1. E no verso 14 diz, e esse Verbo que era Deus, no verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse mesmo Deus se fez filho, habitou no nosso meio. Irmãos, só vocês que têm essa riqueza dentro de vocês. E hoje esse Deus, Ele é o Espírito Santo. Então, o mesmo Deus criando, o mesmo Deus salvando, e o mesmo Deus enchendo com o Espírito Santo a sua vida. Amém? Vamos ler isso na Bíblia. Eu não vou ficar nesse assunto, mas só um versículo aí, depois nós vamos estar falando, Primeiro Efésios. Glória a Deus. Amém? Vamos ler aí, irmãos, o verso 5 e o 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos criando, veja aí, sobre todos criando, por todos morrendo na cruz, e em todos enchendo você com o Espírito Santo. Então é um só Deus e Pai. Sobre todos, quando Ele criou a terra. Por todos, quando Ele abriu os braços e morreu na cruz. Foi por todos. Pecadores e salvos. Foi por todos. Embora não é todos que o aceite. E esse mesmo Deus e Pai é em todos. Glória a Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Por isso que 1 João 5,7 afirma, Amém? 3, veja aí 1 João 5,7, alguns versículos aí meditando. Veja aí, porque 3 são que testificam no céu: o Pai, 1, a Palavra, 2, e o Espírito Santo, 3, e estes 3 são 1. Amém? Glória a Deus. Quando Ele foi Pai, irmãos? Quando Ele criou a terra. Quando Ele foi a Palavra? Quando Ele se encarnou, e o Verbo, a Palavra, se fez carne. Amém? E quando que Ele foi Espírito Santo? Hoje habitando no meio da igreja. Por isso que a Bíblia fala, esses 3 aí são 1. Glória a Deus. Os teólogos batem a cabeça com isso, mas é verdade. Agora, 3 são que testificam na terra. 1 João 5,7. O Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam. Na terra não é 1. Na terra concorda. Concorda no quê? Concorda no nascimento. Para uma criança nascer, primeiro vem a água, porque rompe a bolsa. Depois vem o sangue. E depois vem o Espírito. A água e o sangue não é 1. O Espírito não é 1, o sangue. Mas esses 3 concordam num nascimento natural. Não foi à toa que na cruz, quando Jesus morria, lá, quando enfiava a lança romana, saiu água, 1. Depois saiu sangue, 2. Depois Jesus rendeu o Espírito, 3. Aqui concordou numa morte e num nascimento da noiva do Senhor Jesus Cristo. Você nasceu no Calvário. Nós nascemos no Calvário. Não tinha outro lugar para a noiva de Jesus nascer a não ser no Calvário. Você nasceu lá. Lá
começou a nossa vida. Lá começou a vida da noiva, a trajetória da noiva. E a noiva de Jesus está aqui hoje ainda, lá perto do pescoço, esperando o cabeça que é Cristo descer e encaixar com o corpo. Amém. Irmãos, Jesus é tanto Deus que ele quase morreu apedrejado por tentar falar. Absorve primeiro São João. Agora lá no Evangelho de São João 58. São João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Não falou eu era. Antes que Abraão existisse, eu sou, irmãos. Porque Deus é sempre presente. Com Abraão ele é eu sou. Não é? Com Noé ele foi eu sou. Com Abraão ele foi eu sou. Com Davi ele foi eu sou. No tempo que ele estava na terra ele era eu sou. E hoje aqui conosco ele é eu sou também. Sempre ele é presente. O que aconteceu? Os judeus ficou nervoso com essas palavras. Não é verdade? O que aconteceu? Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Agora, por que os judeus pegou pedra para atacar em Jesus? A resposta está aqui em Êxodo. Vamos ler lá. Êxodo. Tem a sua Bíblia. Hoje é um culto aí de ensinamento da palavra, né? Pregação da palavra, ensinamento. Então você pode acompanhar. Aleluias. Verso 11, irmãos. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: olha o nome de Deus, eu sou, me enviou a vós. Então, quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, ele se chamou a si mesmo de Jeová. Porque os judeus sabiam, eles tinham a Bíblia de cor, eles sabiam que o nome de Jeová para Israel no Egito era eu sou. E ele disse: antes que Abraão existisse. Quer dizer, não foi nem antes que Moisés existisse. Antes que Abraão existisse, eu já era eu sou. Então quem falou para Moisés que era o eu sou, ele estava dizendo que era ele, estava dizendo para Moisés que ele era o eu sou. Estava dizendo assim: era eu dando a ordem para Moisés, o eu sou. Então os judeus ficou nervoso, pegou em pedra para atacar. Mas ali estava o eu sou. Não é à toa que o nosso Jesus é o nosso Pai. A Bíblia não fala um só Senhor e um só Pai. Não tem dois pais. Jesus é o único Pai. Jesus é o único Senhor. São João, Isaías 8, né? 9, 8, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Irmãos,
Jesus não é um pai comum, não. Ele é pai até da eternidade. Quer dizer, a eternidade nunca começou e nunca tem fim. E Jesus nunca começou e nunca teve fim. No seu corpo ele morreu, mas Jesus nunca começou. Jesus nunca teve fim. Amém? Em Filipe, São João 14 aqui, ó. Amém? Queria ver o Pai, não queria? Eu gosto de lembrar essas coisas, irmãos, porque vocês precisam delas. Veja bem aqui, ó, São João 14, verso 6, né? Disse-lhe Tomé, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eles assustou, falando: eu nunca vi o Pai. Como você está falando que nós vimos o Pai, se nós nunca vimos? Aí eles falam assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, mas nunca viu o Pai. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido, Filipe? Irmão, quem vê a mim vê o Pai. Como se quer ver o Pai? Se o Pai está com você, andando com você, comendo com você, dormindo com você, você me pergunta: cadê o Pai? As pessoas que forem salvas por graça, sem revelação, vai chegar no céu e perguntar para Jesus: Jesus, cadê o Pai? Porque vão para o céu, se eles forem salvos, porque eu não condeno ninguém, vai chegar lá pensando que tem três. Vai falar assim: Jesus, cadê o Pai? Cadê o Espírito Santo? Jesus vai falar assim: nossa, você orou para mim, você cantou para mim, eu tive com você, e você me pergunta: cadê eu? Cadê o Pai? Cadê o Espírito Santo? Eu era o Pai, eu era o Espírito Santo. Eu só cumpri meu papel sendo Pai, criando a terra, porque a Bíblia fala em Colossenses que Ele fez todas as coisas. Cumpri meu papel te salvando, e depois cumpri o meu papel te enchendo do Espírito Santo. Amém? Então, não era nada, irmãos. Hoje nós somos um vaso de barro, cheio de coisas de valor, e isso é uma das coisinhas de valor, que está, uma das grandes coisas de valor, melhor dizendo, que está dentro de você. Quer dizer que isso é uma das grandes coisas de valor, que são muitas coisas de valor. Dentro desse vaso de barro aqui, se cai, quebra, cheio de defeitos, mas o que está dentro de nós é grandioso. Teólogos não conseguiram receber isso, pessoas sinceras nas denominações não conseguiram receber isso, pessoas boas não conseguiram receber isso, e nós aqui tudo cheio de defeito, Deus veio e colocou dentro de nós esse tesouro, irmãos. Graças a Deus. Nós estamos guardando isso com todo o nosso coração. Aleluia! Eu sou um baú que guarda todos os tesouros de Deus. Aleluia! Você é um baú, não é que está no fundo do mar perdido, não. Você é um baú que foi encontrado, que foi achado, que foi levado à presença do Rei. Tem baú que está cheio de ouro, mas está no fundo do mar, afundado em conta, afundado em problemas que estão desviados, vasos de ouro, sabe, tudo isso afundados em amizades, afundado em novelas, filmes, coisas da terra, lá no fundo, cheio de ouro. Nós não falamos misericórdia, irmãos. É uma graça que nos sustenta aqui em cima. Glória a Deus. Nesse barco, amém? Aleluia! É a graça de Deus que nos sustenta Glória aqui. a Deus. Então, irmãos, você não é nada, Davi. Você não é nada. Eu te tirei no meio das ovelhas e te fiz um homem dos grandes.
Eu gostaria de aplicar isso aqui só um minuto. Eu te tirei do nada. 70 Deus ocultando em simplicidade. Eu te dei um nome. Tu tens um nome como os grandes que há na terra. Você pensa que você é menor que Abraão, irmão? Irmã, você pensa que você é menor que Sara? Sara depende de você para ressuscitar. Sara vai apertar sua mão do outro lado. Glória a Deus. Abraão vai te dar um abraço do outro lado. Ele vai falar assim: olha, por você ter permanecido até o fim, eu consegui levantar. Você cumpriu o propósito de Deus. O propósito de Deus terminou em você, meu irmão. Eu te aperto com a mão, te dou um abraço. Você não fez nada menos do que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui o pai da fé. Eu comecei a fé, mas quem levou a fé até o fim foi você. Foi você que levou a minha fé até o fim. Glória a Deus. Davi disse: eu matei um Golias, mas vocês matou centenas de gigantes. Glória a Deus. Quantos gigantes você matou, irmão? Muitos. Todo dia você derruba um. E com 5 pedrinhas. Glória a Deus. Não passa disso, seu engordado. Não adianta você querer derrubar gigante com psicologia. Não adianta você querer derrubar gigante com filosofia. Com palavras bonitas que se encontram jogadas ao vento aí. Você só vende gigante com 5 letras. Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Essas frases de autoestima que nos ajudam, que nos emocionam no momento, não vai te fazer muito. Mas se no teu engordar tiver Jesus, não há demônio, inferno que derruba você. Ai, que linda essa mensagem. Ai, que bonita, eu gosto. Ai, que bonita, ah, que linda. Nossa! Não passa disso. Ah, mas se Jesus estiver no seu engornação, Verdade. vai ter feito, irmão. Aquele povo de Israel estava cheio de moral. Somos o povo de Israel, somos a nação de Deus. E a autoestima, tá? Saúl dizia, falava. Mas quando o gigantão chegou, não resolvia muito aquelas palavras, aquelas autoestima, seu exército de Israel, exército de Deus, tudo tremendo de medo. Mas quando chegou um Davizinho lá, com Jesus no embornar, irmão, Glória a Deus. que Deus nos ajude a ser a nação de Deus, Amém. mas com as pedrinhas dentro de nós. 5 pedrinhas. Amém. Glória Não só dizer, eu sou da mensagem, a Deus. sou de Israel. Conhece o profeta Natan, conhece o profeta Lembrando, conhece o profeta Samuel, e aí? E aí, Israel? Você conhece o profeta Samuel, e aí? Daqui a pouco chega o rapazinho lá, um queijo na mão, um queijo no braço, pão no outro, cacho de uva pendurado. O que está acontecendo aí? Desse tamanho. Hoje já não vale desse tamanho, né? Hoje é fé. Tem pessoa desse tamanhozinho assim, não tem um pouco de fé. Hoje. Tem grandão aí, tem uma fé. Hoje não conta mais tamanho. É só um exemplo. Nós somos todos aqui Davis. Glória a Deus. Ó, os irmãos dele falaram assim: vocês somos daqui, rapaz. Você veio aqui nos espionar, você veio aqui zombar de nós. Você sabia que você, como filho de Deus, é mal entendido? Sabia que você, como filho de Deus, vai ser sempre zombado, criticado, entendido? As pessoas vão olhar para você achando que você quer tomar conta da vida delas. Elas não olham para você como se você estivesse ajudando realmente. Você pergunta assim: está tudo bem? Ó, quer saber da minha vida? Não, se você quer saber se está tudo bem, é para você orar, para você lutar junto. Não é verdade? E Davi falou assim: como que está? Vai embora, você está querendo saber demais. Ele correu lá para Saúl. Falou: Saúl, o que está acontecendo? Ninguém vai lutar com o homem?
E aí, Joara? Era como correr para a igreja e dizer assim: e aí, ninguém vai lutar contra essas astutas salas do diabo que saem fora. Então, Deus nos conserve, irmãos. Que Deus nos ajude. Amém. Será que ninguém vai lutar? Será que ninguém vai derrubar? Não é verdade? Irmãos. Então, você não era nada, mas eu te coloquei o teu nome no meio dos grandes. Graças a Deus. Amém? Amém. Aleluia! E eu te dei um nome, tu tens um nome como os grandes que é na terra. Eu gostaria de aplicar isso de modo confidencial, assim de modo que a salientar um ponto. O profeta vai começar a falar dele, que ele também não era nada. Veja bem. Faz poucos anos eu me encontrava na cidade aqui e ninguém se importava comigo. Ninguém me amava. E eu amava as pessoas, mas ninguém me amava. Por causa dos antepassados da família, sem desconsideração pela minha preciosa mãe e pai. Como eu gostaria que minha mãe estivesse viva para poder entrar nesse santuário nesta manhã. Muitos dos veteranos que deram o seu dinheiro para ajudar a construí-lo aqui, talvez essa manhã os deixe olhar do balaústre, né? Jesus, uma hora viu aquela igreja bonita, a maior, a mais bonita dos Estados Unidos, na sua cidadezinha lá, da América, uma cidade, uma igreja notável mesmo naquele tempo. E aqueles irmãos iam lá, pagavam aquela construção. Eu acho uma falta não ajudar uma construção de uma igreja. Claro que vocês ajudam, eu agradeço a Deus. Mas as pessoas que não fazem lá, seria uma falta muito grande, irmãos, elas não ajudar na construção. O profeta fala desses homens: olha, eles estão lá em cima, hoje olhando, lá no balaústre, lá em cima, lá. Olha lá, eu ajudei. E a igrejinha lá está em pé. Eu não pensei só em minha barriga, eu não pensei só em minha roupa, só em minha família. Eu ajudei a igreja de Deus. Fala assim: mas eu já pago o dízimo. Irmão, o dízimo não é para construção. O pastor põe, não é. O dízimo é para ministros de novo. Eu não estou citando a mensagem. Então esses homens, além de dízimo, de ofertas de sal, eles ajudavam na reforma. Ajudavam mesmo. E Deus lá de cima eles estavam lá olhando. Falando graças a Deus, né? Amém? Glória a Deus. Isso é bom demais. Eu espero também ser um desses, né? Você também espera. Mas a família Abramo não tinha um nome muito bom por aqui, pelo fato de beber. Ninguém queria saber de mim. E me lembro de ter dito à minha esposa, não faz muito, para somente se lembrar de que eu não conseguia fazer com que ninguém conversasse comigo. Ninguém se importava comigo. E agora eu tenho que me esconder. Para ter um pouco de descanso. Agora o Senhor nos deu esse grande lugar e essas grandes coisas que Ele tem feito. Ele me deu, além do nome de má reputação, Ele me deu um nome como um dos grandes nomes. Ele eliminou meus inimigos de onde quer que fosse. Nunca houve nada que tenha permanecido diante disto, por onde quer que tenha ido. Mas, e quão grato eu sou por isso. Graças a Deus. Amém? Irmãos, nós também não éramos nada. Ninguém nos amava. Mas hoje nós ganhamos uma família, sabia? Graças a Deus. Onde você for, e você disser assim: olha, eu sou da mensagem, eu creio no profeta, não tem uma igreja que feche as portas para você, porque sabe que ali está um filho de Deus. Glória a Deus. Deus te deu 100 vezes mais de amigos, 100 vezes mais de casa. Obrigado, Deus. Você vai na casa de qualquer irmão aí, ó. O irmão fala assim: entra, meu irmão, a casa é sua. Deus não deu 100 vezes mais de casa, de amigos, de irmãos. Graças a Deus. A pessoa não, a pessoa quer contrato, não. Nada é teu. Você tem uma casinha lá, tem que estar pagando imposto. Você não paga, você quer tomar a tua casa. O carro é meu, é nada. O carro é do governo. Se você não pagar o bendito desse PVA aí, eles tomam. Mas não tem nada aqui, irmãos. Mas a expressão você tem. Chega na casa do irmão, entra, almoça, dorme, a casa é tua.
Sinta-se em casa. Jesus prometeu e isso se cumpriu. Graças a Deus. Você tem hoje, você largou tudo por amor de Jesus. Largou amigos, largou certos trabalhos, largou. Deus te deu 100 vezes mais nessa vida. Com tribulação, é claro, mas no futuro, a vida eterna. Amém, Senhor. Glória a Deus. Lembre-se de uma coisa. Vou repetir o que eu falei semana passada. Aprenda a ser feliz no meio das tribulações. Amém. Jesus. Aprenda a ser feliz no meio dos problemas, porque vai terminar um e vai começar outro. Você vai vencer, mas assim que você vencer um, já está botando o outro. E quando você parou de lutar? Nunca. Você teve muitas vitórias, mas nunca parou de lutar. Então vamos ser agradecidos a Deus. Eu tenho muitos problemas, você tem muitos problemas. Nós não somos covardes de desistir. Para mim, cansei. Não. Vamos continuar. Amém? E que Deus nos ajude a ter um espírito vencedor. Deus nos ajude a não ser covarde. Amém? E quando os Golias vir? Como eu saberia? Quando eu era um garotinho esfarrapado aqui, ia à escola em Gramini, 2 ou 3 quarteirões daqui, quando eu era um motivo de riso da escola, por ser tão esfarrapado e patinar numa velha lagoa, como eu saberia que no fundo dessa lagoa repousava uma semente de lírio que podia florescer desse jeito? E como eu saberia que, embora ninguém conversasse comigo, ele me daria um nome que seria honrado entre o seu povo? Amém, irmãos? Você não sabia, né, que aí dentro tinha um lírio, né? Amém? Você não sabia que aí dentro de você estava um lírio, né? Você não sabia? Não sabia. Mas aí dentro tinha uma semente. É esse lodo aqui, né? Pensa que você é um lodo. Pensa que você é esse charco. Mas dentro desse lodo, esse charco, essa coisa complicada que somos, a podridão que é a carne, tinha uma semente lá dentro. Glória a Deus. E ela foi passando de justificação para santificação, de santificação ela vai para o batismo do Espírito Santo, e aí ela desabrocha. Amém? Aleluia. Aleluia por isso. Então a palavra está aqui dentro, irmãos. A riqueza está aqui dentro. O ouro está aqui dentro. E se for ouro valioso, se for livro, está brotando. Glória a Deus. Obrigado. É só você crer. Olha para dentro de você e diga: como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama esse mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Amém? Glória a Deus. Então você é rico. Amém? Esse que está dentro de você é todo Jesus. E esse Jesus que está dentro de você já comprou a morada lá. Amém? Está paga, viu? Amém? Aleluia! Lá eu vou ter casa de ouro. Aqui eu não vou nem me esforçar para ter casa muito chique, muito bonita, e carro muito. Não. Lá eu já tenho tudo. Está lá. É meu, é seu, e nós vamos chegar lá, está prontinha. Glória a Deus, arquiteto. Cristo já preparou, e essa cidade vai descer, essa grande cidade. Glória a Deus. Amém? Que Deus nos conserve a crente. Amém? Vamos orar, depois nós vamos aplaudir a palavra. Fique de pé, vamos fazer a oração. Pai amado, que o Senhor nos ajude a olhar para dentro de nós e ver essa semente de lírio, Pai, que está dentro de nós, que sai do lodo e depois nem Salomão se veste como Deus. Pai amado, o Senhor é o lírio dos vales, o Senhor é a rosa de Salomão. Meu Deus, e olhando para dentro de nós encontramos
o valor. Que o Senhor possa dar fé para cada um, Senhor, ajudar cada casa, cada família, cada irmão, curando os enfermos, libertando os oprimidos, ó Pai, ajudando as vidas a prosseguir, ajudando as crianças, os jovens, ajudando cada irmão e irmã, os que não vieram, Pai, vários não puderam vir, mas que eles também sejam ajudados, os que estão trabalhando, Senhor, os que estão amarrados, os que estão desviados, cada um seja alcançado. E que cada um possa descobrir o valor que está dentro. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos